Olá, tudo bem? Boa noite a todos. Sejam bem-vindos aí nessa nossa jornada de estudo da dor. Para mim é um prazer aí estar falando com vocês. Obrigado aí pelo convite. Então, eu vou falar hoje um pouco sobre dor no paciente amputado e com membro fantasma. Fico à disposição aí para depois para eventuais dúvidas, tá? Então, é um assunto que é bem interessante, é um assunto que é desafiador muitas vezes, né? Para quem trabalha com dor crônica, muitas vezes esses pacientes são encaminhados tardiamente já para a gente, né? Não é um encaminhamento tão precoce, então acaba que o tratamento também ele fica mais desafiador também. Então vamos conversar um pouquinho aí sobre dor no paciente amputado e com membro fantasma. Então, apesar de ser um evento aí patrocinado pela Cristália, em relação a esse tema eu não tenho nenhum conflito de interesse, tá? Com essa apresentação. Então, a definição desse fenômeno de dor fantasma, né, ela foi descrita por um cirurgião militar francês, Ambroise Paré, em 1952. Então, ele começou a observar isso nos pacientes amputados na guerra e ele descreveu esse fenômeno fantasma em três temas, né? A dor do membro fantasma, que é a dor naquele membro desaferentado, naquele membro que foi retirado. A sensação de membro fantasma que é qualquer sensação não dolorosa daquele membro desaferentado. E a dor no coto de amputação, que é a dor naquilo que restou, na dor no membro proximal, né, amputado. Então, foi a primeira vez que foi descrito isso, foi em 1952, e isso é muito importante a gente entender para diferenciar e classificar muito bem a dor do paciente, para a gente poder tratar. Então, essa diferenciação, principalmente entre dor de membro fantasma e dor no coto, é muito importante para o nosso tratamento. Então, qual que é a definição, né? Dor de membro fantasma é aquela sensação de dor desagradável naquele membro distal, no membro desaferentado, no membro que foi perdido. Ela pode ser uma dor contínua ou intermitente, tá? Geralmente os pacientes queixam bastante de dor, principalmente em período noturno. A dor ela pode ter um padrão neuropático e nociceptivo, então eles queixam muito de queimação, dor do tipo fincada, dor em choque, muitas vezes um padrão nociceptivo de dor em aperto, dor em pressão, cãibra também é muito comum, dor tipo cãibra. Então, ele mistura esse padrão neuropático com o padrão nociceptivo. Pode acometer logo após essa amputação, mas é mais comum até 6 meses pós-amputação. Mas tem alguns casos que são bem precoces também. A sensação de membro fantasma ela é dividida ali em percepções cinéticas, sinestésicas e esteroceptivas, que depois eu vou falar um pouquinho ali para vocês. Mas a sensação de um membro fantasma é aquela sensação não dolorosa do membro. Então, ela é muito mais comum. É comum em mais ou menos 1/3 dos pacientes, até nas primeiras horas, primeiras 24 horas, 3/4 dos pacientes ali até no terceiro, quarto dia, e 90% dos pacientes vão ter essa sensação de membro fantasma em até 6 meses, tá? Então é toda aquela sensação que não é dolorosa. Muitas vezes a gente tem uma amputação, então, infrapatelar, né? Abaixo ali do joelho, e o paciente tem uma sensação no pé esquisita, tá? E ela é dividida ainda nessas percepções cinética, né? Sinestésica e esteroceptiva. Tá? Então, a percepção cinética é aquela percepção que o paciente sente o pé, mas ele não tem o pé. Tá? A sinestésica, muitas vezes, ele consegue sentir o membro, parece que ele está deslocado. Vamos supor, o pé está virado, o pé está torcido, então ele sente isso. E aí, esteroceptiva é aquele que ele está aumentado também, está alterado. Então, são essas subdivisões dessa percepção de membro fantasma. E a dor no coto de amputação, essa que a gente tem que diferenciar bastante da dor de membro fantasma. Ela também não é tão comum, tá? Mas a literatura aí
varia bastante aí de de estatística ali de dor no coto, podendo variar ali de 20 até 80% da dor no coto. Mas ela é a dor naquele membro residual, naquele membro que ficou no coto de amputação. Ela também pode ser contínua e intermitente. É mais comum ser uma dor logo pós-operatória, tá? É uma dor muitas vezes pontual, o paciente consegue me falar onde está doendo, muitas vezes tem radiação, tem característica nociceptiva, pode ter característica neuropática também, e é mais comum de ser uma dor aguda, então. Pode desenvolver depois? Pode desenvolver depois, mas é mais comum agudo. E aqui a gente tem que observar alguns fatores que estão associados nessa dor no coto. Alterações articulares pode gerar dor, alterações miofaciais, né? Fibrose, muitas vezes neuroma também, que é bastante comum, neuroma de coto de amputação. Isso tudo é tratamento completamente diferente do nosso tratamento de dor do membro fantasma. Então, eu acho que fazer essa definição do que é dor de membro fantasma e dor no coto, a gente começa aí com uma das partes mais importantes para o nosso tratamento. Então, a epidemiologia de amputação, nós temos dados americanos que mostram ali em 2005 1,6 milhões de amputação, né? Estima-se que em 2050 esse número aumente para 3,6 milhões, sendo 185 mil amputações por ano. Então, a gente já viu as estatísticas ali de dor de coto, dor fantasma. Então, é uma estatística alta para a gente atender um paciente desse, né? Então, as etiologias mais comuns são etiologias vasculares, traumáticas, câncer e alterações congênitas, tá? Então, isso é de amputação normal, não de dor e nem de dor de membro fantasma, não de fenômeno do membro fantasma, tá? Mas de amputação. 95% dos pacientes que fizeram uma amputação, eles vão apresentar essa sensação de membro fantasma, tá? A dor do membro fantasma, como eu falei, também é muito variável, mas gira em torno de 85%, 80%. A sensação de membro fantasma em um terço pode chegar em 24 horas, pode chegar em um terço, 3/4 dos pacientes em 4 dias e 90% dos pacientes em 6 meses. Então, a sensação de membro fantasma é mais comum do que a dor de membro fantasma, tá? E a dor no coto, também a literatura é muito variável, mas pode ter aí uma relação entre 20% até 70%, tá? Então, os mecanismos, a fisiopatologia da dor de membro fantasma não é muito bem esclarecido ainda. A gente sabe que tem um componente multifatorial envolvendo o sistema nervoso periférico e envolvendo o sistema nervoso central, tá? Mas ainda temos algumas teorias, mas não é muito bem esclarecido. De fatores psicológicos, eles não são tão importantes assim para o aparecimento, para a fisiopatologia, mas eles vão alterar no nosso tratamento, eles podem dificultar um pouco o nosso tratamento, mas ele não é uma causa e não está envolvido na fisiopatologia da dor fantasma. Então, explicando um pouco a fisiopatologia do nosso sistema nervoso periférico ali. Então, com a amputação, com a lesão ali da amputação, eu tenho destruição desse meu tecido neuronal. Quando eu tenho uma destruição do meu tecido neuronal, eu tenho uma alteração da minha aferência, da minha transmissão ali, dessa minha aferência, né, essa estimulação para a minha medula. Isso eu posso fazer uma hiperexcitabilidade ali, causando neuromas, tá? Aumentando a expressão dos meus canais de sódio. O aumento dessa expressão do meu canal de sódio, ele me gera ali uns inputs, umas descargas elétricas, e eu tenho a perda do meu controle inibitório. Então, de teoria de alteração de mecanismo periférico que a gente tem é isso. De mecanismo central, o que a gente tem? O mecanismo central é muito importante. Eu tenho duas teorias, tá? De sensibilização central, que é a mesma teoria ali da dor crônica, do paciente com dor crônica que faz uma sensibilização central, e da reorganização cortical. A reorganização cortical vai ser muito importante
para o nosso tratamento, tá? E de sensibilização central, o que que a gente tem? Degeneração de fibra C, né? A gente já é sabido que as fibras C, elas fazem conexão ali, sinapse na lâmina 1 e 2 de Hexader, né? Com essa amputação, com esse fenômeno instalado, eu começo a alterar essa minha via de transmissão da dor para fibras A e B, que em vez de se ligarem ali nas lâminas de 3 e 4, elas passam a se ligar na lâmina de 1 e 2, onde se ligava as lâminas C, e eu começo um fenômeno ali de sensibilização central da dor. E o fenômeno de reorganização cortical, que é muito importante. A reorganização cortical, ela vai ser importante principalmente para o nosso tratamento. Então, é aí que a gente vai focar o nosso tratamento. Então, é da teoria que a gente é mais importante ali para a gente, né? Então, o que que se acha? A área que foi desaferentada, a área que foi perdida, ela começa a ser englobada por áreas vizinhas corticais, tá? Tanto no nosso córtex somatosensorial, quanto no nosso córtex motor. Em relação à dor psicogênica, então, ela não é envolvida na fisiopatologia da dor fantasma, mas o estresse, o cansaço e a depressão podem dificultar o nosso tratamento. Então, a gente tem que se preocupar em tratar isso também. Geralmente, o paciente com dor crônica é um paciente que tem componente multifatorial, né? Então, ele vai ter um componente psicogênico também importante, que a gente vai ter que abordar. Então, olha que interessante. Se vocês olharem o meu homúnculo de Penfield aqui, tá? À esquerda, eu tenho algumas áreas representadas aqui cerebrais. Então, vocês podem perceber esses dois trabalhos aqui, essa imagem de cima e essa imagem de baixo, são de dois pacientes que sofreram amputação de membro superior, tá? Que fica mais fácil da gente ver a alteração, essa reorganização cortical. Então, se a gente pegar o homúnculo de Penfield aqui, a nossa mão é vizinha com a nossa área de face, né? Então, prestem atenção nessa imagem aqui superior, né? Essa primeira imagem de ressonância neurofuncional. Eu tenho a parte do meu hemisfério esquerdo que foi amputada e do meu hemisfério direito que não foi amputada. Olha como é que a parte amputada, a minha área da boca, ela começa a englobar a minha área da mão que foi amputada, tá? Isso é um fenômeno de reorganização cortical, tá? Reparem que no hemisfério abaixo a gente não tem esse englobamento da área vizinha para a área amputada. Essa imagem inferior aqui dessas três ressonâncias, a primeira é de um paciente amputado com dor de neurofantasma, de dor de membro fantasma. A segunda é de um paciente com dor fantasma, amputado sem dor fantasma, e a terceira é de um paciente controle, tá? Que não é um paciente amputado. Então percebam como é que está muito mais ativa a área que foi amputada do paciente, que é a área de mão também, de membro superior, e as áreas vizinhas, mostrando mais uma vez o fenômeno de reorganização cortical. Então é aqui que a gente vai focar na maioria do nosso tratamento, tá? Que a gente vai conseguir mudar e modificar. E, mais uma vez, por isso que é tão difícil a gente tratar e é tão difícil esses pacientes responderem à terapia, porque não é simplesmente uma alteração de transmissão da dor, é uma alteração na reorganização cortical. Por isso que muitas vezes a gente vai falar de tratamento, mas nem às vezes eletrodo cerebral a gente consegue fazer com que esse paciente melhore em alguns casos, né? Tem um fenômeno também de telescopagem, isso é muito comum, acomete em torno de 30% dos pacientes. O que é esse fenômeno de telescopagem? É quando o paciente percebe encurtamento do membro ao longo do tempo e em direção proximal. Então, antes, quando amputou, vamos supor, amputou o membro superior ali, ele sente a mão, daqui a pouco ele começa a sentir os dedos, daqui a pouco ele começa a sentir a mão, e ele vai encurtando isso. Isso mostra como a reorganização cortical está relacionada aí com esse processo. Então, o mais importante para a gente é organizar o que está errado, né? É tentar organizar o que está errado. Então, algo de errado não está certo aí, né? A galinha andando igual os patos, né? Mas isso tudo a gente é um fenômeno de reorganização ali, que a gente tem que tentar controlar. De tratamento, então, vamos abordar um pouco de tratamento. Como vocês vão perceber em vários tratamentos, principalmente a dor de membro fantasma é considerada uma dor neuropática, né?
não tem muitos trabalhos que usam associação de medicações, associação de terapia, tá? Então, os trabalhos, eles usam geralmente um grupo controle com uma terapia única ali, exclusiva. Isso é muito difícil de gerar evidência, tá? Mas, nos últimos 50 anos ali, foram exploradas diversas formas de tratamento, diversas medicações, cirurgias, bloqueios anestésicos, né? E várias outras formas ali da gente tratar tanto de medicamentoso quanto não medicamentoso. Então, mais de 30 tipos de tratamentos são disponíveis, mas nenhum deles é amplamente aceito ou superior aos outros, justamente por isso que a gente já conversou, né? Então, os tratamentos eles visam um único mecanismo, porém a fisiopatologia, o que ela mostrou para a gente? Que a gente tem vários mecanismos, né? Nós temos mecanismos periféricos, nós temos mecanismos centrais, além dos mecanismos centrais, nós temos uma reorganização cortical, nós temos ainda um componente multifatorial ali, psicológico envolvido, né? Psicogênico envolvido, então por isso que esses trabalhos não mostram tanta evidência. Então, tratamento farmacológico, não farmacológico e cirúrgico vem sendo estudado para tentar melhorar um pouco ali o tratamento dos nossos pacientes. E de farmacológico, o arsenal é vasto, né? Porém, a maioria dos medicamentos utilizados para tratar essa dor de membro fantasma, elas foram extrapoladas de outros trabalhos para dor neuropática, tá? Então, a gente vai achar a maioria dos trabalhos, a maioria das boas evidências que a gente tem para tratamento de dor, de dor fantasma, elas foram extrapoladas de trabalhos para dor neuropática. Então, de medicação que a gente acaba usando para tratar paciente com dor fantasma são as medicações que a gente trata dor neuropática. Então, antidepressivos, né, tricíclicos ou duais, e os nossos gabapentoides, pregabalina, gabapentina, essas medicações. Alguns trabalhos de opioides mostrando que a morfina, né, comparando ali morfina de liberação lenta com placebo. Então, se a gente pega alguns opioides ali que atuam em dor neuropática, a gente sabe que a morfina não é a nossa principal escolha, né, para tratar a dor neuropática. Mas alguns trabalhos mostraram que ela diminui essa reorganização cortical. Então, não foi um trabalho tão grande assim, esses dados precisam ser replicados em amostras maiores, né, para ver se realmente tem uma evidência, mas em imagens ali, em trabalhos mostrando uma neuroimagem, a morfina mostrou evidência em diminuir inicialmente a reorganização cortical, tá? Então, teoricamente, ele não é o nosso opioide de escolha, mas alguns trabalhos mostram a eficácia dele. Na prática, a gente não usa tanto assim a morfina quando a gente pensa numa dor neuropática ou num paciente com dor fantasma. A gente tem outros opioides ali que a gente prefere escolher. Aqui, esse outro trabalho esse outro trabalho é bem interessante, foi uma atualização ali de dor fantasma publicada pela PEN, né? Mostrando que a morfina oral intravenosa e gabapentina foram eficazes na redução da intensidade da dor, ambos com efeito colateral limitantes, né? Que a gente já sabe. A cetamina intravenosa, ela teve efeito analgésico apenas no momento da aplicação, então ela não conseguiu segurar esse paciente, ela não conseguiu ter uma duração ali a longo prazo. A memantina não teve efeito analgésico nenhum. E nesses estudos controlados, a toxina botulínica e a amitriptilina não foram eficazes na redução de intensidade na dor fantasma, tá? No entanto, em outra série de casos, mostrou aí o benefício positivo para alguns pacientes tratando com toxina botulínica. Um estudo controlado mostrou a infusão de calcitonina como resultado positivo, porém é um pouco controverso esse estudo. E um estudo observacional aplicando capsaicina 8% cutâneo, uma série de casos, resultou na redução de pelo menos 30% a 70% de dor na segunda a sétima semana. Eles fizeram acompanhamento ali por 12 semanas, mas após a sétima semana a intensidade aumentou novamente. Então, da mesma forma, não conseguiu segurar esse benefício das primeiras semanas, né? Essa é a grande dificuldade que a gente tem.
Do ponto de vista clínico, então, parece razoável a gente considerar o uso de outros medicamentos normalmente utilizados para tratar a dor neuropática, incluindo opioides fortes e fracos e outros convulsivantes, pregabalina, carbamazepina, oxcarbazepina e alguns antidepressivos, o duloxetina e venlafaxina, e bem como os canabinoides, mas aí a gente entra num assunto também que não tem tanta evidência para isso, tá? E de tratamento não farmacológico, o que que a gente tem, tá? É aí que vai ser a maioria das nossas tentativas, né? Que a gente vai tentar ali, muitas vezes, pedir ajuda do nosso terapeuta ocupacional, ajuda do fisioterapeuta, então, ajuda do psicólogo para tentar tratar esses casos. E o treinamento de descrição sensorial, ele é interessante, né? Ele vai estimular aquelas áreas que estão sendo englobadas pela área de amputação, por exemplo, estimula a face num paciente que amputou seu membro superior, para tentar fazer essa reorganização cortical. Tá? Então, alguns trabalhos mostrando esse treinamento de discriminação sensorial mostraram a melhoria, tá? Com acompanhamento. E esse feedback visual e tátil ele é usado para influenciar e treinar a atividade muscular do coto, e ele reduziu a dor fantasma em 32% em até 6 semanas, e após um período de treinamento de 2 semanas. Então, percebam que a gente vai usar várias coisas para tentar tratar, né? Terapia de espelho, eu acho que é a mais conhecida aí na fisioterapia, né? O objetivo dela, novamente, é reverter essa mudança de reorganização cortical, tá? Observada ali na dor fantasma. Mas eu peguei ali nos últimos 7 anos, 5 ensaios clínicos controlados e randomizados que avaliaram a eficácia dessa terapia de espelho para dor em membro fantasma, tá? Então, desses 5 ensaios clínicos randomizados, apenas um estudo mostrou um score de intensidade de redução significativa da dor fantasma até 6 meses de acompanhamento, tá? Após 6 meses. Os estudos restantes não relataram teste entre os grupos de intensidade de dor fantasma ou não mostrou um benefício significativo na terapia de espelho comparado a algum outro tratamento. Tá? Então, no geral, a terapia de espelho parece não reduzir a dor fantasma num grau maior do que outros tratamentos conhecidos. Tá? Então, mais uma vez, esses trabalhos que usam terapia de espelho, eles pegaram também pacientes só com terapia de espelho, não usou nenhum outro tipo de tratamento conjunto. Isso dificulta muito, né? A gente sabe que um paciente com dor crônica, a gente não trata ele com monoterapia, com uma técnica só. Então, isso dificulta um pouco ali a ter uma evidência mais robusta. De tratamento não farmacológico, o que eu acho muito interessante, está cada vez surgindo mais trabalhos, são estimulação de nervo periférico para esses tratamentos, tá? Até mesmo em pacientes com algumas neuropatias, né? Mas em pacientes com dor de membro fantasma também. Então, esse trabalho é bem interessante. Ele pegou paciente com dor pós-amputação, acima de 4. Eram 28 pacientes divididos em 2 grupos e foi estimulado o nervo femoral e o nervo ciático por 8 semanas e acompanhado por 12 semanas. Eles tiveram uma redução de mais de 50% da dor, e aquilo que a gente não conseguia, nesse trabalho ele conseguiu, que foi sustentar a melhora, sustentar a dor desse paciente. Tá? Então, ele fez por 8 semanas a estimulação e acompanhou por 12 meses. E nesses 12 meses teve uma redução de 50%, o que é ótimo, né? Reduzir 50% a dor com essa terapia é fantástico. Então, a estimulação elétrica percutânea, ela visa, o foco dela vão ser os nervos periféricos, né? Nós temos no Brasil ainda, tem alguns estimuladores de nervo periférico, tá? Alguns ainda a gente não chegou no nosso país, mas, se eu não me engano, foi esse ano passado, começou a aumentar a importação dessas terapias aí. Temos o que eu gosto de fazer muito no consultório é meio que modelo Tupiniquim, né? Quem é fisioterapeuta conhece bem essa máquina. Essa máquina é a máquina de estimulação elétrica percutânea que usa muito para fazer TENS também, aquela plaquinha que fica fazendo choque, né? Então, a gente pode programar esse aparelho também para fazer alguns tipos de estimulações focada no nervo. Então, através de agulha,
eu localizo meu nervo, posiciono minha agulha no nervo e consigo estimular ele, tá? Isso para quem não consegue usar um eletrodo próprio para nervo periférico, que é muito caro, né? Alguns outros eletrodos estão sendo desenvolvidos, tá? A fins de estimular fibras específicas periféricas, somente fibras de dor, para melhorar esse tratamento. Então, é alguma coisa que está surgindo ainda no mercado e que tem uma boa. Vai vir eu acho que para somar aí essas terapias cada vez mais. A realidade virtual, ela meio que substitui ali a terapia de espelho, né? Nesse trabalho, eles pegaram 13 pacientes amputados, 6 deles tinham lesão de plexo braquial por avulsão, é, teve melhora uma adaptação sensório-motora, com alívio significativo da dor, mas ele não teve grupo controle, e ele mostrou um alívio também por curto período de tempo. Também precisamos de mais trabalho aí para mostrar a sua eficácia. Um trabalho de estimulação magnética transcraniana, aí, 2 trabalhos bem interessantes. Esse primeiro trabalho mostrando militares, computação de membro superior direito pós-explosão. Eles tiveram 28 sessões com sequências alternadas de estimulação magnética transcraniana no córtex pré-frontal, dorso lateral esquerdo, e no córtex sensorial primário do hemisfério cerebral esquerdo. E após 4 sessões, a escala visual numérica da dor de baixou de 5 para 2, e após 28 sessões, de 2 para 1. Né? Esse outro trabalho também mostrou uma diminuição da dor em pacientes com dor de membro fantasma pós-amputação, mas da mesma forma a gente precisa de mais estudos aí também. Evidências ainda são muito preliminares para a gente abordar isso como alta evidência, tá? Esse outro trabalho mostrou um paciente com dor de coto. Ele tinha um neuroma do coto e foi feita uma crioablação. Foi feito um bloqueio teste nele antes, né, com a melhora de 80% por uma semana, e utilizou-se ultrassonografia e radioscopia para fazer uma crioterapia nele, e, e uma radiofrequência resfriada, na verdade, para tratamento da dor desse neuroma de coto de amputação. Ele teve uma melhora de 95% em 6 meses. Então, o neuroma, a gente sabe aí que é uma das principais causas de dor no coto de amputação, tá? E a gente tem algumas formas aí para tentar evitar com que isso aconteça, né? Uma das formas de evitar isso é a própria anestesia, né? O próprio tratamento, não deixar que se evolua a dor. Outra forma de tratamento disso também são os bloqueios simpáticos. Alguns trabalhos mostram a importância do meu sistema nervoso simpático na manutenção da dor. Então, o bloqueio do sistema nervoso simpático, ele faz, eu brinco muito com os pacientes, como se fosse um reset ali na transmissão da dor. Muitas vezes esses pacientes, eles também relatam uma melhora, só que essa melhora, ela também, muitas vezes, não consegue ser sustentada. Esse é um caso de um paciente meu, amputado, caminhoneiro, sofreu um acidente, amputou o membro inferior, eu fiz um bloqueio do sistema nervoso simpático lombar dele, ele reduziu a dor assim em mais de 70%, ele tinha picos de dor noturna ali à noite com queimação. Com ajuste medicamentoso, ele está controlado, vivendo super bem, tá? Eu fiz medicação e bloqueio do sistema nervoso simpático lombar. Tá bem. Agora é esperar ver como é que ele evolui. Uma das outras formas que vem surgindo para tentar evitar essa dor é a reinervação muscular direcionada, né? Alguns trabalhos mostram que para você evitar a formação de um neuroma, você secciona esse neuroma, tá? E você reintroduz ele num outro músculo motor, tá? Para tentar evitar esse efeito de reorganização cortical.
Será que tem alguma coisa da medicina regenerativa para tratamento de dor fantasma? Tem, mas a gente cai justamente nessa parte aí que a gente estava falando, que é você envolver esse nervo que ficou, esse nervo distal, esse coto do nervo, né, que foi amputado, envolver ele com algumas fáscias musculares aí para tentar evitar essa reorganização, para tentar evitar aquela exacerbação dos canais de sódio, evitar esses inputs aí e evitar a formação de neuroma e bloquear um pouco o mecanismo periférico de formação da dor fantasma, tá? Então, mais uma vez mostrando aí essa essa face aí muscular envolvendo o nervo, tá? E alguns trabalhos ainda bem iniciando ainda de células mesenquimais para tratamento ali, para injeção e tratamento dessas dores fantasmas. Então, uma revisão, um trabalho mostrando uma revisão sistemática aí, que separou os tratamentos de dor fantasma, os trabalhos, né, em trabalhos de alta qualidade, moderada qualidade e baixa qualidade e muito baixa qualidade. O que que ele mostrou para gente? A qualidade da maioria dos estudos para tratamento de dor fantasma é baixa, com apenas 3 artigos avaliados como de alta qualidade. 2 revisões sistemáticas de terapia de espelho e técnicas associadas, mais um estudo sobre estimulação magnética transcraniana repetitiva. Todos os 3 produziram achados ambíguos e não ajudaram a gente a decidir o tratamento. 9 artigos de qualidade moderada a um suporte provisório para o uso de gabapentina, cetamina e morfina, porém não há evidência suficiente para decidir qual seria o tratamento mais apropriado aí para a dor fantasma. Então, assim, apesar das evidências muitas vezes deixar a gente um pouco contrariado e frustrado, a gente não pode pensar assim, porque, mais uma vez, esses trabalhos eles são feitos focado em uma monoterapia, e a gente sabe que um paciente com dor fantasma, sabe que um paciente com dor crônica, muitas vezes ele precisa de um tratamento multiprofissional e de várias terapias para a gente conseguir um sucesso e uma redução da dor. Então, muitas vezes a evidência vai ser o nosso próprio paciente, tá? É, então nós temos que buscar sempre abordagens para reduzir o risco de desenvolver uma dor de membro fantasma, né? Principalmente na parte da anestesia, na parte da ressecção do membro ali, na técnica cirúrgica com que isso aconteça. Aqueles trabalhos mostrando ali uma reinervação do, do, do coto de amputação do nervo, né? É muito importante também. O tratamento ele deve ser multimodal, com técnicas farmacológicas, não farmacológicas e técnicas intervencionistas. Então, quando a gente consegue agregar essas terapias, tanto terapias não farmacológicas, farmacológicas e intervencionistas, a gente consegue aumentar o sucesso do nosso tratamento. Isso tudo para a gente buscar uma restauração precoce ali e evitar essa sensibilização, essa reorganização cortical e reduzir a nossa dor fantasma. Então, agradeço aí a paciência e o tempo de vocês. Mais uma vez, fico à disposição. Se alguém quiser apontar a câmera do celular para esse QR Code, consegue acesso a todos os artigos que eu usei para fazer a aula. Muito obrigado a todos, fico à disposição aí.